Como Anchieta e Gigantes de horário de pico. Eles começaram a vir com a PC, e aí a CT foi lá e estreitou mais ainda. O cidadão começou a sair lá no Parque Eldorado. E é um sistema nosso, municipal, que ele não foi pensado, ele não tem estrutura para suportar o trânsito de veículos pesados. A Navegantes começou a passar a carretalagem e colocar um radar piezoelétrico para pegar esse movimento, para desencorajar esse movimento. Porque realmente a cidade de São Paulo pretendeu fazer com que os veículos de transporte de carga utilizassem o rodovia, mas esse não aconteceu. E aí, o investimento, quando ele é feito, mas ele não considera o deslocamento que já existe, ele não atinge o objetivo, então ele fica subutilizado. O cidadão ele não quer ir pelo rodoviário, ele não vai até lá, o deslocamento não vai para aquele local. Então, não, aumentar a infraestrutura, nesses casos, vai mitigar, não resolver o problema. Só complementando, não sei se aqui tem a questão que o Silvio levantou, lá no final da Casa Grande, na São Bernardo, né? Como esse pacote faz parte do mobilidade regional, do lado de São Bernardo, há a previsão da construção de viaduto, de forma que aquele semáforo que tem no final da visão do ano todo, é muito provável no final da implantação do Estado da Mobilidade Regional vai estar resolvido mais ou menos, porque pode dar o problema ali, o problema vai dar um pouco mais para frente. Vai mudar de lugar. Vai mudar de lugar. E hoje o que acontece é exatamente isso. O fluxo de carros é muito grande. Nós temos alguns gargalos, né? A questão ali naquela região do Vila Paulinha, né? A chegada da... Como é que chama lá? Lucas Nogueira? Não. Chegada na divisa da Arqueb? Não. Fagundes? Fagundes de Oliveira. Fagundes de Oliveira. A gente tem uma opção aí de fazer uma ligação pela Maria Fidelis, né? Que está dependendo aí da conclusão da obra lá de São Bernardo. Tem um outro problema que é o trevo lá do quilômetro 16, que é um absurdo, né? A gente vai resolver o problema da Navegantes ali, vai chegar ali e vai entubar tudo. É um nó desgraçado. Então são questões regionais que a gente vai ter que resolver. Por quê? Porque a continuidade de São Bernardo, que seria como é que chama aquela avenida lá? Castelo Branco? Não. Que é a margem do Ribeirão dos Couros. Zumbeck, né? Ali, quando também não estiver concluída essa obra do Parque de São Bernardo, aquele nó fica complicado. Claro, nós também tem caso aqui, então, acho que podia até falar mais informalmente, mas é mais ou menos assim, quando eu pego o Waze lá, e quando o trânsito está ruim, ele vai me dar o quê? Pistas alternativas. Sim. Se eu melhoro aqui internamente, eles vão dizer, vai para lá, porque aqui está tudo parado. Tá? Eu só estou trabalhando um pouco, vai mexendo com a tecnologia que nós temos disponível, e o que isso faz com quem está dirigindo, seja caminhão, carro, não é o caso de ônibus, como é que eles vão operar nesse sentido. Então eu imaginei, não chegando lá no Eldorado, né, mas chegando aqui no Casa Grande mesmo, no centro comercial lá, tem uma passagem que você vai para o interior de São Bernardo. Ali, Casa Grande, né? Ali está falando do Antônio Parreira. Isso. Ali, se melhorar muito, o pessoal vai exatamente com o escape, Ela já uma está saturada, alternativa. na verdade, ele já tem a saturação do trânsito no local, já vem demanda. Essa pergunta que me chama a atenção, diante do que o Fernando Bispo de Portugal. Mas aí a gente está falando de criar alternativas, né? O Zé Marcelo não falou, e a gente ia falar disso na primeira apresentação, mas por uma questão nossa, acabou que nós não tratamos desse assunto, que era uma ligação ali da Fundibem, né, Zé? Que vai atravessar São Bernardo. Vai atravessar São Bernardo. E aí, o que nós estamos falando, na verdade, e você está falando isso aqui, Silvio, nós estamos falando de redirecionar o fluxo de veículos para uma determinada alternativa ou solução que você está criando. Esse mapa aqui, ele mostra bem as estruturas de transportes instaladas, né? Então você tem várias alternativas. Essas linhas amarelas aqui correspondem a corredores com intensa movimentação de veículos. Essa região aqui, que corresponde à região central da cidade, Vila Conceição, Serraria, você observa que não tem alternativa. O trecho em azul aqui
e esse outro trecho em verde que atende as empresas que estão ali, loteadas no eixo da Avenida Casa Grande. A Avenida Casa Grande é essa avenida aqui que corta esse intervalo, ele não tem alternativa, né? Então, evidentemente que a partir do momento que você abrir uma nova alternativa, por exemplo, essa ligação da Avenida Fundibem, ou uma melhoria na Rio de Janeiro, ou um binário Casa Grande com Samuel Eisenberg, que é uma coisa que não está destacada, porque elas se encontram aqui na frente, vejam, elas se encontram aqui na Praça Bom Jesus de Piraporinha, aqui é a Samuel Eisenberg, que já tem uma chama de Ubatuba, e a Casa Grande vindo num outro sistema, elas poderiam compor um binário, porque apesar de não ter aqui, a Casa Grande continua aqui, e elas se encontram embaixo aqui da rodovia dos imigrantes, na Quentinha. A ideia é essa. A ideia é criar alternativas, porque a gente viu no meu primeiro encontro que todos esses deslocamentos aqui caem na Fábio Eduardo ou na Piraporinha. Então, uma outra alternativa para Samuel Eisenberg, poder o cidadão chegar na área verde, na FEI, pelo outro entorno, é interessante, inclusive para São Bernardo do Campo, porque você desmotiva a circulação de veículos pelo trecho Piraporinha, Lucas Nogueira Garcês, que no horário de pico da tarde é um inferno, o cara não consegue chegar por ali. Então, o que ele vai fazer? Uma alternativa com a ligação da Fundibem já permite que o cidadão acesse a Samuel Eisenberg no meio do bairro. Esses deslocamentos aqui, eles vão deixar de se dar para Fábio Eduardo e para Piraporinha e vão começar a dar a Casa Grande, porém com o objetivo de transposição. E aí ele vai chegar na Samuel Eisenberg, e pela Samuel Eisenberg, aqui é a área verde, ele vai chegar, ele vai ter a possibilidade de acessar São Bernardo no contrafluxo horário de pico. Então, sim, esse tipo de investimento, ele tem um objetivo. Se vai se manifestar esse movimento, ou seja, se nós vamos observar a diminuição do trânsito no eixo Fábio Eduardo, corredor Piraporinha, e observar o aumento, o incremento das viagens nesse trecho, só a instalação dele vai dizer, com certeza, os estudos apontam que sim, porque o cidadão está atrás de uma alternativa. E nós precisamos ofertar essa alternativa. E essa é uma boa solução construída aí. Inclusive, se não me engano, no eixo de São Bernardo vai atender um corredor de ônibus também. Nesse que vai corrigir, que é o corredor leste, ele vai acabar tirando também. Vai funcionar como outro ponto de integração, porque o cidadão vai poder atravessar a divisa e acessar o sistema de transporte até o centro de São Bernardo. Então, nós estamos desmotivando alguns deslocamentos propositalmente para diminuir essa demanda concentrada, que é o que nós temos hoje. Existe possibilidade, toda vez que vocês falam em termos de desapropriação para ampliação de rede, coisa nesse sentido, vocês sempre falam coisas assim, mega, entendeu? E eu acho que às vezes podia pensar em coisas, se existe verba, não sei se existe ou não, mas para coisas mais pontuais, que você comentou na Adorno, que é uma área pequena. Não pode ser feita pequenas desapropriações que ajuste essa circulação, tudo tem que fazer assim, tem que fazer uma via inteira, nada pode ser menor, assim, que possa resolver problemas pontuais. Por exemplo, nesse caso, você está falando da ligação ali da Fundibem, por exemplo. Minha empresa é proprietária exatamente daquele imóvel, e aquele lugar me interessa para a gente, até por conta dessa ligação, primeiro uma APP, eu não posso construir nada em 15 metros, vocês podem. Entendeu? Então, já assim, em termos de valor do negócio, se houvesse uma conversa bem feita ali, você poderia até fazer uma desapropriação parcial e um ajuste disso daí. E fazer essa ligação que hoje é feita por uma pinguela, entendeu? Porque hoje o pessoal anda muito ali, né? E eu não sei, porque toda vez que a gente fala em poder público, as pessoas acham coisas sempre enormes. Precisa criar uma via inteira, desapropriar, que nem lá São Bernardo, desapropriar uma área gigantesca ali nessa ligação que eles estão fazendo ali da Samuel Eisenberg, por exemplo. Mas eu acho que com pequenas desapropriações, se fossem pensadas assim, mais pontuais, acho que o investimento não seria nem tão grande, apesar dos valores renais ter sido muito elevado nos últimos anos, o que provocou, né, de um lado foi um tiro no pé, porque toda vez que você precisa de investimento nessa monta, subiu muito os investimentos. Mas acho que pequenas coisas, que não vai, um imóvel de 1 milhão, 2 milhões de reais, para um município que você vai atender tantas pessoas, que vai favorecer, por exemplo, o trânsito da Dias Adorno. Ali é um inferno aquela descida, aquela coisa. Então, se você desmobilizar 2 ou 3 comércios ali e criar uma linha, uma rotatória, não sei, alguma coisa que vocês são mais técnicos, mas pequenas intervenções, não precisa ser nada gigantesco, megalomaníaco, entendeu? Que fala assim, não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Não sei. Eu vou te dar um bom exemplo, e aí eu vou justificar isso da seguinte forma.
E o secretário de transporte pode falar até melhor que eu. Por uma circunstância dessas, que a gente não explica, Diadema é praticamente uma joia num sistema de trânsito complexo, com oferta de transporte que a gente precisa aproveitar, como o Zé Marcelo falou aqui, no primeiro encontro, que são essas potencialidades, a gente precisa trabalhar essas potencialidades. Então, veja, nós estamos falando aqui, deixa eu acertar aqui o norte, nós estamos falando aqui de uma cidade que ela está localizada entre as duas principais vias de ligação da capital com o litoral. Nós temos um eixo transversal aqui, partindo da Marginal Pinheiros, como a gente viu, chegando até a Avenida dos Estados. Nós temos ainda uma via de ligação ali com a região do Jabaquara. Todas elas depositam o trânsito no mesmo lugar, Fábio Eduardo Ramos Esquerda. Esse é o gargalo. Nós estamos falando de demandas consistentes que vêm de parte de pontos distintos na origem, e essa cidade, o sistema viário, principalmente o sistema viário principal da cidade aqui, Amarelo, Fábio Eduardo, Avenida Piraporinha, não tem solução para esse trânsito porque tem essa atratividade. E aí, eu falei que o Zé Carlos poderia explicar melhor, porque ele acompanhou até mais de perto, o governo gostaria de aproveitar melhor o eixo do corredor de trólebus entre a Praça Lauro Michels e o Terminal de Diadema, trecho de 600, 700 metros. Só isso. Qual que é a ideia? Na época da gestão do Dilson, se construiu que seria uma alternativa para melhorar, para reforçar o funcionamento comercial daquela região ali. Inicialmente, a MTU instalava o corredor da Metra no eixo da Fábio Eduardo, que, para o nosso entendimento, seria o ideal. Mas o pensamento da época acabou tirando aquele corredor de lá. Esse trecho, o Estado se comprometeu a viabilizar as obras. O Zé Carlos conseguiu o investimento. E o Estado ainda conseguiu, o Zé Carlos ainda conseguiu, junto com a MTU, com a Secretaria de Transportes Metropolitanos na época, o recurso para a disponibilidade do Estado para fazer para pagar a liquidação da desapropriação. E aí nós estamos falando de uma desapropriação de que 1 metro, Zé Carlos? Nós estamos falando de cercear o passeio em 1 metro para dentro dos imóveis. Você lembra o valor? 36 milhões. 36 milhões para fazer a desapropriação num trecho que não chegava a 1 quilômetro. Então, para o município, isso é inviável. Por quê? A especulação financeira, a especulação imobiliária, aumenta o custo. Essa atratividade da cidade, essa localização estratégica, quando a gente começa a observar no mapa, a gente vê que é exatamente isso que se materializa. A cidade, ela tem uma característica, ela tem uma condição diferente de outras cidades, porque ela simplesmente está no eixo, no meio da ligação. E de várias formas, ela tem esse atrativo. Então, quando você fala de disponibilizar e de repente entrar num acordo com o poder público para facilitar o seu acesso, é uma necessidade que uma contrapartida que você está dando, que seria uma condição diferenciada de negociar. Mas se você for avaliar de fato o valor de mercado do imóvel, que não é uma coisa fixada pelo município, fica inviável. Então, algumas alternativas a gente não consegue construir. Poderia-se pensar na ampliação da Piraporinha, mas o valor é obsceno. Isso eu concordo, porque eu trouxe pequenas intervenções. As pequenas intervenções estão dentro do plano de mobilidade da cidade. Assim, esse 1 metro na Fábio, se você fizesse uma negociação com as pessoas que têm propriedade lá que possa, logicamente, de um lado é do comércio, mas do outro lado tem aqueles recursos dos bancos, ali toda aquela parte. Ela mesmo. Era só ali que a gente queria reduzir. Então, por exemplo, ali se você fizer uma negociação com os caras, assim, fazendo uma contrapartida em valor de IPTU, negociando isso daí sei lá, negociação, e pequenos intervenções, eu estou falando de uma grande, que eu acho que super necessário, eu entendo essa sua situação dos macro movimentos que nós temos aí, mas eu falo em pequenas intervenções, mas a gente não vê nenhuma, né? Há anos a gente não vê uma desapropriação aqui, só no caso da continuação. Teve ali na via de ligação da deputada Oswaldo, aquele final lá que ainda fizeram uma pista só. O Zé Marcelo pode falar melhor, até mas eu sei que o valor ali foi obsceno. Nós estamos falando da capacidade de saldar esse valor, né? Porque não adianta você também fazer investimento, declarar, desapropriar e gerar um passivo para se pagar um monumento que você não tem. Por isso você tem que fazer um estudo apurado. Basicamente, nesse programa de mobilidade, que foi discutido metropolitano, começa pela Casa Grande, passa pela Vildem, teria uma ligação também pela Mensá, mas a Mensá tem um problema que seria a travessia do Piscinão. E para veículo pesado seria muito difícil, porque aquilo dá um ponto de 30 metros, quer dizer, uma obra gigantesca, com um pontilhão, que não justifica
local. Então nós estamos reforçando a ligação pela Fundebem. E obviamente nós vamos fazer umas apropriações lá. Não sei se é sua área, mas Para mim, eu te falei, para mim é uma área que seria... Essa área aqui é do senhor? Oi? Essa área aqui é sua? não, é Lado de cá. Ah, essa aqui. é na ligação com o São Bernardo. Mas é um canto que você É um cantinho lá, né? É, Nós já temos 10 metros, precisa alargar aqui para 22. Então, não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque ali é uma app, eu tenho 15 que eu não posso nem usar. Então, se eu perder 7, e outra coisa, finaliza, acaba com aquele, vamos dizer assim, não, acaba no alagamento ali, que ali é uma área de alagamento violenta. Sim. Então, primeiro, resolve o problema do alagamento. Segundo, para mim, é indiferente por conta da app, eu já não poderia construir nada ali, entendeu? O acerto que a gente tem que fazer com São Bernardo, do lado de lá, é uma praça. Exatamente, que daí foi criada, também era uma época que era um estacionamento. Mas a gente tem contato com eles lá. Interessante. Essa segunda etapa desse programa, a primeira Casa Grande, a segunda etapa, nós já estamos apresentando o projeto com a Caixa, isso já está andando. Tinha uma desapropriação de imóveis lá em cima, que a gente está trocando aquele por essa. Tem a Dona Ruiz, né, Fernando Alvim, tem algumas desapropriações. O grande problema que são ruas estreitas, e quando a gente vai entrar nos terrenos, mesmo que sejam faixa de 1 metro, né, que tem 2 metros, é pouca coisa, acredito, via de regra que a gente pega caminho de força das indústrias. Os caras põem a caminho de força aqui na divisa, entendeu? Ali já é um problema danado, né? Não tem muito disso. Mas basicamente são pequenas apropriações. O problema maior que eu vejo é lá na Navegantes, né? Também são pequenos trechos que diretamente a gente precisa fazer a desapropriação. Só que o que vai acontecer? O custo ali não é da desapropriação, o custo ali vai ser dos mulherrinhos que a gente vai precisar fazer. É outro problema. Então, enfim, não tem solução muito fácil não, né? Mas a gente está trabalhando, revisando os projetos, né? E tentando adequá-los com o menor custo possível de desapropriação, mas não perdendo a questão da mobilidade. Mas essa ligação da Fundebem eu acho extremamente importante, assim como a ligação novamente pela Maria Fidelis. Estou aberto a conversar, porque para mim Nós isso daí, por eu falo, às vezes você conversando com as pessoas é diferente, às vezes você pensa como um custo, e às vezes para o cara você pode na verdade, às vezes é um benefício. Entendeu? Você consegue fazer essa negociação, Mas dando um conceito. Mas não é todo mundo que enxerga como você, viu? Às vezes as pessoas enxergam como uma oportunidade de... E esquece que está sendo beneficiado. Nós temos tido... Eu tenho 3 exemplos hoje. Não vou falar o nome, é chato. E só para complementar, na verdade, quando a gente está falando de desapropriações intramunicípio, dentro do município, e criação de alternativas, isso obrigatoriamente passa no plano de mobilidade urbana. Então, investimentos, mesmo que seja de pequena monta, em desapropriações simples para fazer ligações simples, que eventualmente demandariam um custo de desapropriação menor dentro da cidade, com negociação direta do município e o proprietário do imóvel, ele depende das necessidades de deslocamentos que se identificarem. Já existem algumas questões, já existem algumas circunstâncias, mas a gente também pensa em primeiro trabalhar com manejo de tráfego, ou seja, antes de entrar e desapropriar, a gente pensa em criar alternativas no próprio sistema. Se não houver, nós vamos partir. Mas o plano de mobilidade urbana, como é que ele vai trabalhar nesse momento? Ele já está constituído, as alternativas estão colocadas, no segundo momento a gente vai chamar também para fazer essa discussão, e aí dentro dos fóruns de discussão do plano de mobilidade urbana é que vai se definir quais são as vias de ligações propostas que vão atender os anseios e as necessidades das regiões, e aí nós vamos pensar nas alternativas. Eventualmente, o que você está vendo, que é o caso ali da deputada Oswaldo com a Guarani, são ações de iniciativa do poder público, necessariamente para atingir um objetivo macro da cidade. Porém, essas que forem manifestadas dentro do plano de mobilidade urbana vão ser objetos, no segundo momento, nós estamos falando aí no cenário para 2019, de outras ações de desapropriação que vão atender um sistema viário local, especificamente.
Se eu entendi bem, nós ganhamos a doação de um pedaço do terreno.